E aí, beleza? Como vão vocês que estão acompanhando mais essa aula de História, segunda série? Eu, professor Norton, aqui trazendo para vocês então a nossa retomada do capítulo 26, que é a Revolução Industrial, certo? Eu começo essa retomada então trazendo algumas informações que estão ali no livro de atividade de vocês, certo? A partir da página 10 e também na página 11, então traz ali uma sistematização de todas as informações que nós já trabalhamos nas últimas aulas aí, certo? Nas últimas 2 semanas nós estávamos então falando apenas de Revolução Industrial, como se esse apenas resumisse um único acontecimento, resumisse apenas um episódio histórico, mas não, nós estamos falando de um processo de transformações históricas que inicia-se lá em meados do século XVIII e estende-se até os dias de hoje. Concorda? Tá ligado nisso? Então vamos lá. Lembrando aí o conceito. Lembrem que na nossa primeira aula aí nós conceituamos Revolução Industrial. Partimos da conceitualização de revolução, do termo de revolução, e fomos então para a ideia de Revolução Industrial. Está lá dizendo que são transformações profundas nas relações de trabalho e estruturas de produção, que geraram impactos, portanto, no modelo de organização da sociedade. Então nós somos uma sociedade hoje que foi profundamente impactada pelo processo histórico denominado de Revolução Industrial, que alterou aí a natureza do trabalho e também as estruturas de produção, certo? A origem, vamos lá lembrar, começa na Inglaterra, espalha-se depois da Inglaterra por algumas regiões da Europa, vai para a América do Norte, região dos Estados Unidos, e também lá na Ásia, a terra do sol nascente. Vamos falar do Japão. Sobre o caso japonês, eu trarei algumas informações nessa nossa retomada aí, certo? E então tá, sobre o pioneirismo inglês, vale destacar alguns aspectos que estão ali naquele esquema gráfico apresentado para vocês, como por exemplo, a abundância de matérias-primas como lã e algodão, também a abundância de matérias-primas como o carvão e o ferro, certo? Então é aí que a gente vai ter a base da Revolução Industrial. Também vale lembrar aí a oferta, certo? Uma oferta bastante grande de mão de obra, lembrem dos cercamentos de terra, o afluxo de trabalhadores rurais para as cidades, então acabaram disponibilizando aí uma grande quantidade de mão de obra. Nós temos também um mercado consumidor que a Inglaterra possuía não só na própria Inglaterra, tá, na Grã-Bretanha, mas em todo o seu império inglês espalhado pelo mundo afora. Então, essas são algumas características que a gente precisa lembrar. E também o capital que a burguesia inglesa, enfim, tinha e investiu sem parcimônia no desenvolvimento, aperfeiçoamento de máquinas, no desenvolvimento da produção, sempre objetivando maiores lucros, certo? A gente continua ali ainda na página 10, tem um quadro no qual ele estabelece a relação de dicotomia ali, as principais diferenças entre aquilo que a gente chama de primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial. Então vamos rapidamente retomar esse aspecto, lembrando que a primeira Revolução Industrial ela começa e ocorre predominantemente na Inglaterra, enquanto que a segunda Revolução Industrial então ela estende-se para Europa, Estados Unidos e Japão. A primeira Revolução Industrial ela ocorre principalmente no século XVIII e início do século XIX. A segunda Revolução Industrial ela já é um fenômeno do século XIX. Na primeira Revolução Industrial nós temos a energia a vapor como principal fonte de fazer as máquinas funcionarem. Já na segunda Revolução Industrial nós temos aí a energia elétrica atuando, a energia dos derivados do petróleo e por aí vai, tá? Principais matérias-primas para fazer as máquinas funcionar e para construir as máquinas, então, na primeira Revolução Industrial vai ser o carvão e ferro, na segunda Revolução Industrial, então ao longo do século XIX, início do século XX, o petróleo e o aço. E uma informação aqui que eu quero trazer para vocês é sobre o caso japonês. O caso japonês ele tem uma especificidade própria, porque a gente está falando aí da era Meiji, uma era de modernização
no Japão. Essa era, ela ocorre basicamente aí da segunda metade do século XIX até o início do século XX. Ela se caracteriza pelo fim do que a gente chama de regime feudal japonês. Então, se a gente pensar em regime feudal, no caso da Europa, nós vamos ter um feudalismo na Europa vigorando aí até o final da Idade Média. E no Japão a gente tem isso acontecendo aí até a segunda metade do século XIX. Então os Estados Unidos faz pressão para que o Japão saia desse isolamento. Afinal de contas, os Estados Unidos já vinha se desenvolvendo industrialmente e era interesse não só dos Estados Unidos, mas das outras potências industriais em ampliar seus mercados consumidores. Então no Japão a gente tem um cenário no qual vai envolver mudança de hábitos, mudanças de costumes, uma reforma agrária e renovação de leis, a incorporação do sistema econômico japonês ao sistema capitalista. Então ele envolve-se nessa globalização capitalista que caracteriza aí os últimos 2 séculos, e também vai ter avanços tecnológicos nos transportes e na comunicação. Então essa era Meiji, ela se caracteriza por um rápido processo de modernização, pelo fortalecimento do Estado. O Estado passa a intervir na economia e pela liberação da mão de obra, ou seja, acaba o feudalismo, acaba o regime feudal, a mão de obra que antes estava no campo, ela flui para os centros urbanos, algo semelhante com aquilo que aconteceu na Inglaterra, certo? E daí eu passo aqui para o nosso material didático. Eu gostaria de trazer aqui no material didático de vocês, como nas últimas 2 aulas eu já resgatei e apresentei para vocês atividades do livro de atividades. Nessa oportunidade eu quero explorar para vocês algumas atividades que estão no livro didático, que estão ali na unidade 26, certo? No capítulo 26 ele começa na página 14, vai até a página 30, e a primeira atividade que eu quero trazer é da página 20 e 21. Então deixa eu só puxar aqui, eu estou usando o livro digital aqui, certo? Vamos buscar aqui na página 20, só um momentinho. Estamos aqui na página 20, então se você acompanhar aí no seu material didático, no final ali da página 20, ele tem uma seção didática de interpretação de documentos, interpretando documentos, e vai falar a respeito ali do Marx, vai falar do Engels, enfim, das ideias deles, e traz no início da página 21 2 citações de Marx e Engels, e a outra só de Marx, tá? A primeira do Manifesto Comunista, a segunda do Capital, 2 obras aí pelas quais Karl Marx e Friedrich Engels são conhecidos. Farei a leitura aqui dos 2 trechos para que tenhamos as bases de reflexão, certo? O do Manifesto Comunista sai assim, né? Na mesma proporção em que a burguesia, ou seja, o capital desenvolve-se, o proletariado, a classe trabalhadora moderna, desenvolve-se. Ou seja, enquanto a burguesia está se desenvolvendo, o trabalhador, a classe operária, também está se desenvolvendo. Uma classe de trabalhadores que vive somente enquanto encontra trabalho, e que só encontra trabalho enquanto o seu labor aumenta o capital. Ou seja, essa classe operária ela só existe se tem trabalho, e o trabalho para essa classe só existe se esse trabalho representa lucro para o patrão, para o meio para o dono do meio de produção. Devido ao uso extensivo de maquinários e à divisão do trabalho, o trabalho dos proletários perdeu todo o seu caráter individual. Lembre do que a gente conversou nas últimas aulas, do trabalho manufatureiro, artesanal, das oficinas, que vai para a fábrica, que usa máquinas, enfim, então perde esse domínio. E em consequência disso, todo o encanto para o trabalhador. Afinal de contas, ficar trancado numa fábrica, executando a mesma atividade todo dia, repetindo tudo, todo dia, tudo, ela faz tudo sempre igual. Lembra da música que eu cantei para vocês? Então ele se torna um apêndice da máquina. E dele só é exigida a habilidade mais simples, mais monótona e mais facilmente adquirida. Lembrem, na aula do início da semana, inclusive, falei sobre isso. Muitos dos patrões, dos donos de fábricas, preferiam o trabalho das mulheres, e antes das mulheres preferiam o trabalho das crianças, porque afinal de contas a habilidade era extremamente simples, monótona e facilmente adquirida. Então foi essa a lógica que organizou a busca dos patrões pelo trabalhador. O segundo trecho do Capital do Marx diz o seguinte: não é suficiente que as condições de trabalho cristalizem num dos polos como capital
e no polo contrário, como homens que não têm nada para vender além da sua força de trabalho. Não basta tampouco obrigar a estes a vender-se voluntariamente. No transcurso da produção capitalista, vai se formando uma classe trabalhadora que, pela força da educação, da tradição, do costume, submete-se às exigências deste regime de produção como se fossem as mais lógicas leis naturais. A organização do processo capitalista de produção, já desenvolvido, vence todas as resistências. A existência constante de uma superpopulação relativa mantém a lei da oferta e da procura de trabalho adequada às necessidades de exploração do capital. Ou seja, enquanto há oferta de mão de obra, o custo dessa mão de obra é baixo, certo? Então, e continuando, e a pressão surda, tá, das condições econômicas garante o poder de mando do capitalista sobre o trabalhador. Então, tem isso aqui, ó. Tem muita gente querendo trabalho, tem pouco trabalho para todo mundo que quer esse trabalho, então eu pago pouco. Lei da oferta e procura. Quer, não quer, tem quem queira. É essa a lógica, certo? E daí, com base nos documentos, faço o que se pede. Primeira coisa, você tem que explicar, tá, qual foi a consequência da divisão do processo produtivo ocorrida com a Revolução Industrial. Explique qual foi a consequência da divisão do processo produtivo ocorrido com a Revolução Industrial. Ora, qual foi a divisão do processo produtivo? Antes, eu dei exemplo do sapateiro, dei exemplo do alfaiate, ele dominava todo o processo de produção. Com a adoção das máquinas, com a adoção de um sistema fabril, fábrica, tá? Com mais produção em menos tempo, enfim, com toda a lógica do sistema capitalista sendo imposta, sendo empregada na organização das estruturas produtivas da Revolução Industrial, o que a gente tem? A gente tem a perda do domínio do processo produtivo. Então, um alfaiate ele deixa de ser alfaiate, um sapateiro ele deixa de ser o sapateiro, e ele vai ser o quê? Ele vai ser mais um trabalhador que está envolvido na confecção de um sapato. Vai ser mais um trabalhador que está envolvido na produção de uma roupa, mas ele não sabe produzir a roupa inteira, ele não sabe produzir o sapato inteiro. Então essa seria aí uma das principais consequências no que diz respeito à divisão do processo produtivo. No item B diz assim, de que forma as condições de trabalho que passaram a ser impostas aos trabalhadores eram por eles aceitas. Ou seja, de que forma as condições extremamente precárias, lugares insalubres, remuneração baixa, jornadas extensas de trabalho, como é que o trabalhador então aceitava tudo isso daí? Ora, é a lógica da lógica do capital, a lógica regida pela lei da oferta e da procura. Eu tenho isso aqui para vocês, pago pouco, mas é o que eu vou pagar. Quer trabalhar em troca dessa miséria? Então tá aqui o espaço para você trabalhar. Não quer? Não tem problema, vai ter quem queira, porque tá sobrando trabalhador aí na praça. Foi essa a lógica. Então, de que maneira passaram a ser aceitas? Foram aceitas porque precisavam sobreviver. Tá? Na hora que a fome bate, na hora que você vê lá o filho, a filha, enfim, a sua esposa, seus parentes passando fome, passando privações, você se submete a qualquer coisa e você vai trabalhar muitas vezes em troca da simples alimentação que você necessita para sobreviver. E o item C diz assim, como a organização do processo capitalista de produção garante o poder de mando do capitalista sobre o trabalhador. Ora, o capitalista, ele é o dono do meio de produção, ele é o dono da fábrica, ele é o dono da máquina. Tá? Como é que ele consegue, então, garantir o seu poder de mando sobre o trabalhador? Porque sem o trabalhador a máquina não vai funcionar, sem o trabalhador o capitalista também não vai lucrar, enfim. Então qual é a lógica que organiza, que garante também esse poder de mando do capitalista sobre o trabalhador? É a lógica do capital. Tá? Ela já foi delineada, desenhada aí na argumentação dos itens anteriores, mas a lógica do capital. Ele é que tem o dinheiro para poder pagar o salário, a remuneração do trabalhador. E então, se você quer receber o teu salário, se você quer receber a tua remuneração ao final de um determinado período de trabalho, no final do mês, por exemplo,
você então se submete e você aceita, acata, enfim, você atende a todos os mandos e desmandos daquele capitalista, do patrão e por aí vai, certo? Então tá aí a resposta aí para vocês pensarem. Obviamente essa aí é uma linha de pensamento. Eu gostaria realmente que vocês desenvolvessem a argumentação de vocês com base nas informações que nós trabalhamos nessas últimas aulas. E por fim, então, eu vou lá para... por fim não, eu vou para o exercício 2, aqui na página 25 e 26, tá? Vamos pegar 25 e 26 aqui. Na página 25 também começa com a seção Organize Ideias. Vai falar ali sobre o trabalho do jornalista Blanchard Giraud e do gravurista francês Gustave Doré, certo? Eles se reuniram, produziram uma obra que retratou Londres na segunda metade do século XIX. E aí, então, tem na página seguinte, na página 26, vocês começam com duas gravuras maravilhosas, belíssimas e bastante recorrentes nos principais vestibulares e também no Enem, que ilustram, enfim, registram a percepção desses artistas, desse artista e desse jornalista, sobre a Londres da Revolução Industrial no século XIX, certo? Então é vista de um bairro operário inglês, uma das gravuras, e a outra gravura ali é uma cena urbana de Londres, os cortiços que eram comuns, e famílias inteiras acabavam então se aglomerando sob o mesmo teto, às vezes no mesmo cômodo, enfim, quando não dormiam ao relento. Sobre isso, então, tá com base nessas duas gravuras e com tudo que a gente já viu e estudou nas últimas aulas, pede-se para que você analise 3 afirmativas. Vamos para as 3 afirmativas, fica ligado aí. Vamos para a primeira afirmativa, que diz o seguinte: a condição de vida dos operários em Londres durante o século XIX era de grande sofrimento. Até aí tudo correto, nenhuma novidade. As longas horas de trabalho, as condições insalubres acabavam por abreviar a vida dos trabalhadores. Sim, imagine, se você trabalhava 10, 12, 14, 16 horas por dia, não descansava, não cuidava da saúde, as condições de trabalho eram péssimas, o lugar que você morava era pior ainda. Então, obviamente, nós estamos falando que isso daí vai abreviar a vida dos trabalhadores. Diz também que os acidentes eram bastante comuns e os operários mutilados perdiam seus postos de trabalho. Claro, não tinha garantia nenhuma de trabalho, certo? Se você se acidentasse durante a produção de um sapato, ou, enfim, numa roupa, ou operando uma máquina, o dono da fábrica não queria nem saber, ele simplesmente dispensava você e contratava outro. Por quê? Porque havia uma oferta muito grande de mão de obra e essa mão de obra não era exatamente qualificada, não era especializada, então qualquer um podia desenvolver aquela atividade. E aí tudo certo. Então, por enquanto, nós temos aí que a afirmativa 1 ela é inteirinha, correta, ela descreve esse cenário. É interessante vocês pensarem também sobre isso, tá? Na afirmativa 2 diz o seguinte, que a pobreza podia ser observada em quase todas as partes das cidades. Porém, era nos bairros localizados próximos aos complexos fabris que ela era vista em sua dura realidade. Exatamente, porque era ao redor dos complexos fabris, das fábricas ali, que existiam as vilas operárias, eram ali que estavam concentrados principalmente a grande parte das moradias desses trabalhadores, e a dura realidade então estava, né, latente nessas regiões das cidades. As casas geminadas eram apertadas e quase não recebiam a luz solar, tampouco tinham ventilação. Ora, dá uma olhada ali na gravura do Doré, certo? A vista de um bairro operário de Londres, casas geminadas, umas coladas às outras, uma parede colada à outra, e realmente com pouca incidência de luz solar, e, enfim, está correto também a afirmativa 2. Tá? Para a afirmativa 3 diz o seguinte: o aumento da população miserável que vivia pelas ruas da cidade pode ser apontado como uma das consequências da Revolução Industrial. Também. Por quê? Porque a Revolução Industrial ela não é só também ela não trouxe só as benesses
do desenvolvimento, ela trouxe também muitos malefícios. E a propaganda de que a Revolução Industrial, o avanço, a razão, a tecnologia poderia redimir o homem, faz com que muitos ambicionem essa redenção e vão todos para as grandes cidades buscarem melhores condições de vida e de trabalho. E nem todos encontram, como a gente já viu, pelas várias razões e fatores que nós já listamos anteriormente. Então, todas as afirmativas estão corretas para essa atividade, certo? E eu finalizo aqui com um exercício da tua sessão final do capítulo 26, que é a hora de estudo, que está lá na página 30, certo? É o exercício 9 da página 30, eu escolhi justamente esse exercício que já foi cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Ele traz ali uma citação, tá, sobre a Revolução Industrial, e a citação diz o seguinte: a Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham a sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que o seu poder. E daí ele traz a seguinte questão: qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? Então ele quer que você aponte exatamente uma relação entre os avanços tecnológicos, ou seja, as benesses, e as características das cidades industriais no início do século XIX. Talvez os malefícios. Vamos analisar as afirmativas? Então, o item A diz assim: a facilidade em se estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. É assim, na facilidade para se estabelecer relações lucrativas, isso aí só era fácil realmente para quem tinha o capital, para quem detinha o capital. Para a maioria da população não era nem um pouco fácil e não era nem um pouco favorecido a situação nas cidades. Então não serve. Item A não serve para responder corretamente o questionamento. Item B, o desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. Planejamento urbano? Isso aí vai acontecer em pouquíssimas cidades e nem sempre o planejamento, a ideia, o que está no papel é colocado em prática. Então também não serve, tá? C, a construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. Falso também, a gente já falou que normalmente as fábricas eram instaladas e ao redor já eram instalados os dormitórios, os cortiços, enfim, as vilas operárias. Era ali então que eles ficavam, os trabalhadores, então não tem nada disso aí da periferia, vai morar lá na periferia. E a ideia de periferia aqui não é só no sentido de uma região precária, mas era uma região mais próxima do campo, uma região mais amena, mais agradável, mais salubre do que a região central da cidade onde estavam as fábricas. Isso não é verdadeiro, também não serve. O item D diz o seguinte: a grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística. Era um amontoado de coisa que ia sendo construído de acordo com as demandas. Eu preciso aumentar minha fábrica, então bota um galpão ali atrás e a gente então já vai ter espaço para isso. Eu preciso botar todos esses trabalhadores aqui para morarem próximo da minha fábrica. Tem uma casa ali, vamos transformar aquela casa num cortiço. Cada cômodo então vira a unidade de uma família. Pode ser assim? Então quer dizer, não tinha planejamento, não tinha organização, não tem nada disso daí, de uma experimentação estética e artística, aliás, muito longe disso. Então, de A a D, tudo incorreto. Logicamente, sobra para nós o item E como item correto. Vejamos. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava
o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Perfeito, aí nós temos a resposta correta para essa atividade. E assim, pessoal, a gente vai encerrando essa trilogia, esse conjunto aí de 3 aulas seguidas falando sobre a Revolução Industrial. O assunto não se esgota, nós retomaremos o conceito, as ideias, as características da Revolução Industrial nas próximas aulas também. Afinal de contas, para falarmos aí do que vai acontecer ao longo do século XIX, veremos que estava quase que tudo muito próximo, muito relacionado à ideia de uma revolução industrial. E veremos também que todo esse avanço tecnológico, técnico, que a revolução industrial propiciou, ele vai realmente transformar a vida ao longo do século XIX, mas vai culminar também numa situação catastrófica lá no início do século XX, que é assunto para outras aulas aí, mas eu já adianto para vocês que eu estou falando da Grande Guerra. Então, por hora, eu paro por aqui. Espero que você tenha conseguido compreender esse aspecto mais amplo e interessante da Revolução Industrial. Fica ligado nas nossas aulas do SPE com você. Semana que vem nós voltamos aí com uma retomada das 4 últimas aulas e nos prepararemos então para avançar para o capítulo 27, para as revoluções burguesas, na outra semana. Por enquanto é isso, fiquem em casa. Isolamento social não é só para você, é para os outros também. Então vamos aí, vamos cooperar, vamos colaborar e vamos juntos lutar para sairmos o mais rápido possível dessa grande situação na qual todos nós nos encontramos. Um grande abraço e até a semana que vem. SP com você, eu também com você, eu, professor Norton aqui, História, segunda série. Vamos lá!